sempre pensando em falar alguma coisa que seja relevante e importante e que nos faça refletir, não só a vocês, mas a mim também. Então, na noite de hoje eu pensei em falar um pouco sobre fé e esperança, que eu acho que é uma coisa que também a gente vem buscar aqui, né? Quando a gente vem à casa, muitas vezes a gente chega por alguma dor, um pouco desesperançoso ou de alguma forma buscando isso, né? Essa esperança, buscando se encontrar às vezes dentro da fé, né? Dentro daquilo que a gente acredita. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas duas palavras que são tão significativas e que precisam estar plantadas dentro de nós, né, para que a gente consiga seguir a nossa caminhada aqui, porque se a gente não tiver a esperança e a fé, nós estamos praticamente sem nada, né, porque são elas que nos levam a acreditar, a esperar com paciência, a resignar muitas vezes, né? Então eu vou ler um pouco e a gente vai refletindo sobre isso. Então o significado de esperança, ele nos diz que é alguém que vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em alguma coisa, e também a esperança tem como um dos seus sinônimos a fé, ter fé em alguma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos no capítulo 9 as instruções dos Espíritos. Vamos falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Eu acho que sempre que se fala em promessas, né, a gente fala em fé, em paciência. Para mim, eu acho que esperança significa esperar, mas também significa acreditar que aquilo vai acontecer, né? Então, acreditar nas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe com a sua palavra, principalmente nos dizendo que bem-aventurados aqueles que estavam oprimidos, bem-aventurados aqueles que choravam, porque seriam consolados. Então, eu acho que as bem-aventuranças que Jesus veio nos falar, e toda a sua mensagem, não só no Sermão da Montanha, mas toda a mensagem de Jesus foi uma mensagem de fé e de esperança, né? Uma mensagem de esperança no reino, num novo reino, um reino que não era daqui, né? Num reino que trazia coisas que eram diferentes daquilo que eram acreditadas naquele momento. Então, tanto Jesus quanto outros seres encarnados que foram líderes do Espiritismo, no caso, Chico, Divaldo, sempre falaram muito de fé e de esperança, né? Eles sempre acreditaram muito naquilo que eles pregavam e vivenciavam essa fé e esperança, né? Porque às vezes a gente fala, eu vejo por mim, assim, a esperança, como é tão mais fácil às vezes a gente cultivar a desesperança do que a esperança, né? A gente vê uma situação e 50% de chance
de dar certo, 50% de chance de dar errado. Como a gente tem a tendência maior de colocar um peso maior sobre aquilo que pode dar errado, sobre aquilo que pode dar certo. Eu acho que é um pensamento que a gente tem intrínseco dentro de nós e que precisa ser todos os dias essa sementinha da esperança regada para que ela possa germinar, e depois de um tempo esse nosso olhar de 50% puxando mais para aquele lado negativo vire um olhar que vá revertendo esse 50% de esperança e de otimismo, né? Eu acho que a esperança também tem muito a ver com o otimismo. Sempre que a gente tem esperança no propósito, esperança em vivenciar alguma coisa, ou mesmo essa esperança que a gente cultiva quando a gente fala sobre o espiritismo, que é uma esperança de que a nossa vida não termina aqui, que aqui é mais um degrau na nossa caminhada, é uma esperança muito importante que a gente alimenta, né? De passar por esse trecho aqui da nossa existência encarnados, mas sabendo que aquilo que a gente está plantando hoje e regando, se espera no futuro que em outro lugar a paisagem que nos apresenta seja devido a essas nossas escolhas e essa esperança que nós colocamos sobre essas escolhas. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-lo. Encontram palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são as obras da fé. Então eu acho que quando nós falamos também em fé e esperança, eu gosto sempre de trazer alguma história assim, de algum personagem que tenha vivido no tempo de Jesus, porque eram tempos muito difíceis com relação à prática da fé, né? Era aquilo que era pregado ali, e se tu pensasse um pouquinho diferente daquilo, às vezes tu não era aceito, e não só tu não era aceito, tu era excluído, excomungado, sei lá. Então, os primeiros cristãos que ouviram a palavra de Jesus e que resolveram segui-los, eles foram muito testados na sua fé, né? Eles foram muito testados naquilo que eles acreditavam, para saber se realmente eles acreditavam naquilo e até que ponto eles iriam pelaquela fé que eles cultivavam e pelaquela crença que eles tinham. Muitos eram testados pela família, outros tantos eram testados pela religião, que não permitia ou não apoiava aquele tipo de crença. Outros eram testados até com castigos físicos, né? Para ver se realmente eles mantinham aquilo, se a fé deles não era vacilante, né? Como muitas vezes a gente vivencia nos nossos dias a fé vacilante, né? Uma fé que, dependendo da maré, ela tá ou não tá 100% conosco. Então, a nossa fé precisa ser uma coisa inabalável, né? Nós, ainda que com os percalços e com todas as dificuldades, ou às vezes com todos os testes que a gente vai enfrentar, porque inevitavelmente nós vamos enfrentar
situações que abalam a nossa fé, situações que abalam a nossa esperança, a gente, ainda que isso, a gente ainda não consiga manter isso 100% inabalável, esse abalo precisa ser uma queda muito rápida naquela convicção, e logo de novo a gente elevar a nossa convicção, dizer: não, eu acredito, eu não estou sozinho, eu tenho fé, eu tenho esperança de que esse acontecimento, esse momento, eles vão passar, porque eles passam, né? E aquilo que virá depois será algo melhor. Então, se nós pensarmos nessas histórias, pesquisando sobre histórias de pessoas que viveram no tempo de Jesus, e uma história muito interessante que tem era de uma mulher que ela era mulher de um funcionário de Roma, de um alto funcionário do alto escalão de Roma, e ela, não só ela, mas muitas mulheres na época de Jesus, ele tinha muitas, acho que até mais assim, mulheres do que homens, né? Só que as mulheres não podiam propriamente, muitas vezes elas precisavam seguir os maridos na religião, na fé. Então muitas das mulheres que iam ver os sermões de Jesus ou ouvir o que Jesus falava, elas iam escondidas, né? E precisavam se vestir de outra forma ou irem escondidas mesmo para poder ouvir aquilo. Então a Joana de Cusa foi esposa de Cusa, né? Foi uma das mulheres que entre as multidões que seguiam as pregações de Jesus, ela tinha uma aparência de alta estima. Ela tinha uma fé verdadeira. Ainda que dentro do lar dela ela encontrasse a oposição do marido. Ela procurou Jesus, contou-lhe de sua dificuldade familiar. O esposo, alto funcionário de Herodes, não aceitava a fé da mulher. O marido tinha uma religião conforme lhe convinha. Às vezes ele adorava os deuses romanos, às vezes ele ia de acordo com a fé judaica, conforme lhe fosse conveniente. E ela já acreditava e já tinha sido tocada pelas pregações de Jesus. Então ela ela teve a oportunidade de conversar com Jesus e falar que ela acreditava naquilo que ele pregava, que ela gostaria de ouvir mais, de segui-lo, né? Mas que ela tinha dentro da casa uma oposição familiar, que o status que eles tinham, que o trabalho que ele tinha, de certa forma não a permitia, não deixava com que ela aflorasse isso, né? Que ela seguisse o mestre do jeito que ela gostaria, né? E Jesus, né, com a sua sabedoria infinita e com o coração mais puro, falou a ela: o seu esposo não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. Ama-o mesmo assim. Não deixarias ligada a ele se não houvesse uma razão justa para isso. Os sãos não precisam de médico, Joana. O pai não impõe a reforma a seus filhos, mas esclarece-os no momento oportuno. Vá, filha, e sede fiel. Então, depois que ela teve essa conversa com Jesus, que foi uma conversa muito, muito bonita, né? Que Jesus passou para ela uma lição que é para todos nós, que falou que o médico, ele não vem para quem está são, né? Ele vem para quem está doente, assim como Jesus falava, que ele vinha para quem precisava dele e para quem queria ser tocado por ele. A Joana, então, talvez ela tenha entendido com essas palavras de Jesus que ela precisava exercer a paciência dentro do lar dela e entender
que o marido dela, em algum momento do caminho evolutivo dele, ele iria entender aquela vivência que ela tinha escolhido, né? Entender por que ela tinha ouvido e sido tocada por Jesus. Então ela viveu mais uns anos dessa forma, conforme Jesus tinha passado para ela que ela fizesse, e depois o marido dela desencarnou e ela precisou assumir a casa e os filhos. E no início do cristianismo houve muita perseguição, e numa dessas perseguições ela foi pega junto com o filho dela e levada para os circos de martírio, que era onde eles faziam as perseguições, as torturas, né? Eles queimavam as pessoas, e os verdugos, que eram os guardas, eles disseram para ela que se ela negasse a fé dela, se ela negasse Jesus, ela e o filho dela seriam salvos, né? E e o filho dela pediu desesperado para ela que ela fizesse isso, porque ele não queria ser queimado. Mas ela pediu para ele que ele se calasse, né? Porque se mesmo o mestre não havia reclamado da cruz que ele precisava carregar, então quem seria ela para fazer uma reclamação? Eu vejo a história dela como uma história de uma pessoa que teve uma fé inabalável, né? Ela sabia, pelo encontro que ela tinha tido com Jesus, que a crença que ela tinha e aquilo que a esperava conforme a vida que ela tinha vivido era uma paisagem bonita, né? Talvez próximo do mestre que ela admirava e que ela amava. Então, ainda que com muitos apelos para que ela o renegasse, para que ela dissesse que não seguia, ela se manteve inabalável na sua fé e disse que não, que ela seguia. E ela foi condenada junto com o filho dela, eles foram queimados. E eu acho uma história fantástica, assim, né? De fé inabalável, de uma mulher que se manteve firme até o fim. Uma grande prova, né? Porque tu vê o teu filho te pedir uma coisa, e uma coisa tão importante assim, né? De poder salvar a vida dele. Quantos de nós aqui faríamos isso, né? Nos manteríamos inabalável na nossa fé? Provavelmente muito poucos, quase nenhum, né? Então, eu acho que a esperança que ela tinha era uma esperança de um reino que realmente superaria todas essas dores, né? Que foi o que Jesus falou, não só para ela, mas para todos nós, que se nós esperássemos com paciência e resignação, esses nossos sofrimentos, eles seriam, não digo recompensados, mas eles seriam acalentados, que a gente teria o abraço dele, nós teríamos com quem contar, né? Ela recordou-se também que Maria também, né? Ela também foi mãe de Jesus e precisou ver Jesus no madeiro, e mesmo assim, mesmo com muita dor, ela também confiava naquilo que Jesus falava, que era chegada a hora dele, e que aquilo que ele iria viver seria por uma causa muito maior, né? Então Maria também teve a fé inabalável, se manteve com a sua fé e se manteve com a esperança, mesmo depois do desencarne de Jesus. Ela continuou com a esperança naquilo que ele tinha trazido para ela, para os discípulos. Eles continuaram pregando aquilo que eles aprenderam. A maioria deles também teve uma morte bem cruel, né? Mas ainda assim
foram inabaláveis na sua fé porque eles viveram, eles presenciaram, e muitas outras pessoas que não viveram aquele momento, ou pelo menos que não se recordam terem vivido aquele momento, que talvez tenham vivido, são pessoas de fé inabalável, né? A gente vê tantas pessoas às vezes passarem por situações muito difíceis, provas muito difíceis, e ainda assim ter a sua fé mantida, a sua esperança mantida, apesar da situação às vezes ser totalmente contrária, as possibilidades de dizerem uma coisa. E eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a olhar para essas pessoas e pensar, nossa, mas essa pessoa às vezes se ilude de alguma forma, mas se nós abrirmos os olhos da fé e olharmos para essas pessoas, a gente tem muito para aprender, né? Com essas pessoas de fé inabalável, essas pessoas que olham para a vida com esperança, apesar de todas as dificuldades. Às vezes pessoas que já sofreram muito, que passaram muito trabalho ao longo da vida, né? Que tiveram privações físicas, às vezes privações financeiras, e ainda assim te dizem, tu chega e elas te dão uma palavra, te dizem, não, amanhã vai ser melhor, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova possibilidade. Então que a gente possa aprender também com essas pessoas, né, a mudar um pouco o nosso olhar, a exercer a esperança, né, que eu acho que é um sentimento que aos poucos o nosso dia a dia e o nosso mundo, às vezes, que nos mostra coisas tão difíceis, situações de violência, situações de desrespeito, ele quer às vezes nos traçar e colocar o nosso olhar só naquelas situações ruins. Se a gente ligar o noticiário, se a gente abrir a internet, boa parte das notícias que a gente vai encontrar ali são notícias ruins, né? E que se a gente for focar naquelas notícias, tu acordou super animado, feliz, aí tu abriu aquilo ali ou tu ligou a TV e aí tu viu tanta coisa ruim, dá vontade quase de voltar para a cama e não sair dali com medo daquilo tudo que está acontecendo, que o mundo está vivenciando, né? Mas a gente precisa praticar esse olhar diferente, né? Esse olhar, às vezes, se desligar e não se alienar, mas se desligar dessas notícias ruins que querem nos trazer essa dor, esse olhar descrente da humanidade, né? Que às vezes a gente vê uma notícia e diz, nossa, hoje eu deixei de acreditar no ser humano ou alguma coisa assim, e é importante que a gente não deixe de acreditar no ser humano, né? Ainda que com tudo que a gente vê, a gente lembre daquela pessoa otimista, de fé inabalável, com esperança, porque a gente sempre conhece alguém que é assim, que é uma pessoa que tu fala assim, nossa, situação péssima, me aconteceu isso e aquilo, e a pessoa diz, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tu vai ver que amanhã vai ser um novo dia, vai dar tudo certo. Isso aí acontece com todo mundo. Eu tenho uma tia minha que é assim, tu conta a pior notícia do mundo pra ela e ela te olha sorrindo e diz assim, não, vai dar tudo certo. Isso aí eu já vi, porque não sei quem já passou por isso e deu tudo certo. E às vezes tu tá assim, desesperada, mas ela te planta aquela semente de esperança, assim, aquela energia tão boa que tu sai de lá acreditando que vai dar tudo certo, mesmo que dali 10 minutos dê tudo errado, mas ela tem assim uma esperança. E o marido dela agora tá doente, tá internado, e ela passa os boletins todos os dias no grupo da família, né? E ela não fala coisa ruim, ela sempre fala a parte boa da notícia, porque geralmente o médico fala
as duas partes, muito mais a parte ruim, né? E ela não fala a parte ruim, ela só fala que o exame que deu bom, o que ele conseguiu fazer, que a oxigenação melhorou. Ela não fala, a gente fica sabendo a parte ruim por outras pessoas, mas por ela não, ela sempre fala as coisas boas. E então eu acho que essas pessoas assim que a gente conhece, a gente precisa tirar como exemplo e se agarrar nelas, porque elas têm um brilho e uma energia que consegue elevar, e que um dia a gente consiga ser essas pessoas, né? Nem que seja um pouquinho. Então eu retirei um texto de uma página muito legal que traz todo dia umas reflexões, e eu retirei um texto sobre a esperança. E eu vou ler para vocês para finalizar essa explanação, essa conversa, e espero que vocês se sintam tocados assim como eu me senti quando eu ouvi várias vezes, e que a gente possa colocar em prática isso, que a gente possa ser essa pessoa que fala para o outro que vai dar tudo certo, que vai estar junto, e mesmo que não dê, que esteja junto, que veja no outro dia uma nova oportunidade, que tenha fé de continuar tentando mais uma vez e quantas vezes forem necessários. Há dias que temos a impressão que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel, nem possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno tomasse das nossas mãos todos os nossos sonhos. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos, sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As flores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de flores e folhas. O tom muda. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos num abraço de carinho e afeição. Assim, quando a chama da esperança reacende no nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por novos. O entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a em todos os seus ditos e feitos. Toda a sua mensagem é de esperança. Busquemos nosso amigo maior, Jesus. Através da oração, predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente. Como leve bálsamo a penetrar nos fios mais íntimos do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Lembremos o amigo celeste a dizer: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Deixemos que a esperança nos invada a alma, confiemos em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança e a fé precisam ser constantes em nossas vidas. Então que amanhã, hoje mesmo, todos os dias, nós busquemos aplicar isso nas nossas vidas, né? Eu sei que não é fácil, e tem momentos que testam a nossa fé, a nossa esperança, que nos abalam, como fala ali, né? Quando nós vemos alguém que nos é querido desencarnar, ficar doente, quando nós passamos por alguma dificuldade, mas que essa semente germinada de esperança e regada todos os dias possa nos mostrar
que isso é só uma passagem e que as bem-aventuranças e que o mundo espiritual e a nossa verdadeira casa são lugares que nos esperam, são lugares que nos ajudam. Os nossos amigos espirituais estão sempre prontos a nos amparar nos nossos momentos de dificuldade e de desesperança, mas que nós também ajudemos a eles no sentido de não cultivar esse sentimento, né, de desespero, de desesperança, que a gente olhe com olhos de ver e com olhos de fé para todas as situações que acontecerem nas nossas vidas, e nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, que foram ensinamentos que ele nos trouxe muito além das palavras, né? Que foram nos atos. Então, que nós pratiquemos isso também. De minha parte é isso. Agradeço a todos vocês. Vamos à nossa casa para praticar isso. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a cada irmã que por aqui passou. Pode tirar um bom proveito de todas as palavras que foram passadas. Possamos retornar novamente na segunda-feira, estarmos juntos nesta casa de luz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,